Muito bem, então a gente pegou para ler um texto do Paulo Freire que é tão conhecido quanto o Pedagogia do Oprimido, que fala dessa metodologia da gente conhecer uma comunidade, um espaço, um povo, uma instituição, a partir das suas preocupações, que são os temas geradores, né? A partir daquilo que dá sentido para o mundo das pessoas e abre para a construção de sentidos. Tema gerador desse momento: vacina, pandemia, são temas geradores mais gerais. Que tema gerador mais específico da realidade dessa escola aqui? Essa escola teve 10 professores infectados por Covid, então é uma situação específica dessa escola. Então, o tema gerador pode ser segurança, tranquilidade, né? Insegurança. Os temas geradores são um norte, um guia muito importante para o nosso trabalho, para a gente estar sempre percebendo com o que a gente vai lidar, seja que forma de atuação a gente for abraçar, né? Não importa qual forma de atuação que a gente for fazer, a gente vai estar sempre aí de olho nos temas geradores. Aí na pedagogia da autonomia, vocês devem ter percebido que ele está como que fazendo uma conversa com professores sobre o trabalho deles. Vocês pensem aí, quando ele fala professor, põe psicóloga, sabe? O psicólogo na escola, ele é um educador também. Mas essas orientações do Paulo Freire a gente pode estender até para outras instituições com as quais você, por acaso, venha trabalhar um dia. Porque a ideia desse texto é falar de algumas coisas importantes para a nossa prática, só que ele fala de uma maneira mais vivida. Ele não fica teorizando muito. Tem teoria, e às vezes o jeito do Paulo Freire escrever é meio embolado até também, né? Mas ele fala de coisas muito práticas, dos sentimentos, da postura do educador, e isso que é considerado muito interessante nesse texto dele. E aí começamos aí com o capítulo 1. É bem importante essa questão da relação professor-aluno para ele, ele fala que é uma relação dialógica, fundamentada nessa troca, nesse diálogo, e ele aponta que o erro do ensino tradicional é o professor se coloca como algo acabado, completo, e o que ainda não está pronto, não está acabado, é incompleto, é só o aluno. Então, o professor vem como uma realidade acabada, terminada, para fazer o aluno se tornar uma realidade acabada também. E o que Paulo Freire fala, não, o professor não é uma realidade terminada, acabada. Assim como o aluno também não é. Eles se fazem um ao outro enquanto professor e aluno. São papéis diferentes? São. O professor tem a responsabilidade de dividir o seu conhecimento. Mas também, ele fala muito nesse primeiro capítulo de Pedagogia da Autonomia, ele tem a responsabilidade de suscitar a curiosidade no aluno, de fazer despertar uma curiosidade no aluno, que o aluno já tem, mas você vai fazer essa curiosidade se aperfeiçoar, vamos dizer assim. E dessa forma, você não encontra também esse aluno pronto, como alguém que está ali pronto para aprender. Ele também precisa desenvolver uma atitude de aprendizagem, da mesma forma que o professor constrói a atitude de ensinar. E assim, um se constrói ao outro. É essa questão do professor não se colocar como completo, ou o educador, o psicólogo na escola, não se colocar como completo, a ideia é assim, não chegar lá assim, eu já sei, eu já tenho uma técnica ou uma teoria que eu uso, é assim, ponto final. A gente precisa da fundamentação teórica, precisa da técnica, precisa da ética, sem sombra de dúvida. A questão é não chegar a isso como algo rígido, pronto, que está acabado, que vai chegar lá para transformar a escola. Não, é algo que se constrói junto com a escola. O psicólogo da escola tal, ele se constrói sendo psicólogo daquela escola. Ele não chega pronto, né? E isso é bastante importante na compreensão da ideia do Paulo Freire, na constituição da nossa prática também.
cada grupo, cada instituição que você for trabalhar, escola, CRAS, CREAS, CAPES, enfim, você vai se construindo como a psicóloga daquele espaço, conforme você vai trabalhando, mas de maneira aberta. Se você chega lá se sentindo completa, acabada, terminada, acabada nesse sentido, de terminada, eu não tenho mais nada para aprender, eu estou aqui só para fazer meu serviço. Então, não há essa troca, e aí pouco se contribui de verdade para aquela realidade. Ele fala que todos somos naturalmente curiosos e curiosas, né? Ele fala nesse trecho, nesse primeiro capítulo. E essa é a curiosidade natural, ou curiosidade ingênua, né? Que é a curiosidade que todos temos. E que ela é boa, ela está mais ligada ao senso comum. Ele coloca que o educador deve trabalhar para ajudar a surgir a curiosidade epistemológica, e esse é um conceito bem importante do Paulo Freire, curiosidade epistemológica, que daí é a curiosidade já mais metódica, consistente, é a curiosidade que vai ter fundamento, que não vai, assim, tão somente absorver informações sem organização, sem alguma sistematização. Então, a curiosidade epistemológica para o Paulo Freire é um passo indispensável, inclusive, para a gente sair de uma visão de mundo ingênua. O problema de uma visão de mundo ingênua é que ela é facilmente engolida pela ideologia, pela dominação ideológica, né? Com a curiosidade epistemológica, a gente adquire ferramentas para desenvolver o conhecimento, né? Na nossa prática na psicologia escolar, a gente não ensina conteúdos. E aí que eu acho até mais interessante essas colocações do Paulo Freire, que ele critica muito a ideia de um ensino baseado apenas em conteúdos, né? A gente não ensina conteúdos na nossa prática na psicologia escolar. A gente está interessado ali em promover vivências, em construir situações, em construir relações que contribuam para a vida daquelas pessoas, que contribuam para a instituição de ensino realizar verdadeiramente seu trabalho, que é a promoção do conhecimento, do ensino, da formação cidadã, da formação democrática, etc. Então, a gente não transmite conteúdos, mas isso não impede da gente também auxiliar no surgimento, na construção dessa curiosidade epistemológica, até porque se a gente não contribui com isso, nosso trabalho não está tendo um fundamento crítico, está simplesmente baseado num tecnicismo, uma coisa, vamos promover o bem-estar, tá, mas para promover o bem-estar de um grupo, de uma escola, eu preciso fazer a reflexão, o que é que está atrapalhando esse bem-estar? É o excesso de trabalho, é o excesso de cobrança, é o fato das pessoas desse bairro terem condições de trabalho muito ruins, os professores estão tendo condições de trabalho muito ruins, e assim por diante. A gente sempre tem que ter esse viés crítico, que é isso que também vai fazer com que a curiosidade epistemológica surja e se construa. Quando ele fala da educação bancária, é um conceito que tinha aparecido lá na pedagogia do oprimido, né? A educação bancária é essa educação tecnicista, em que o educador, se vendo como uma realidade acabada, uma realidade completa, ele só vai depositar conhecimento, não dá nem para falar conhecimento nessa situação, na verdade. Ele vai depositar informações no aluno, né? Vai simplesmente depositar, vai chegar lá e jogar informações sobre o aluno. E o outro aspecto desse termo bancária que eu acho muito interessante é que aí a sociedade, o Estado, espera lá na frente resgatar o lucro dessas informações depositadas na criança, no adolescente, no aluno, né? E aí ele vai contrapor isso à proposta dele de uma educação libertadora, de uma educação para a autonomia, né?
em que aí essa relação realmente constrói o conhecimento, em que ela é aberta para o diálogo, e essa questão da autonomia para ele é muito importante. Essa autonomia não é algo do tipo, faça o que bem entender, faz o que quiser. Não é isso. É a liberdade de se construir o conhecimento juntos, é entender que não é o professor colocar as informações na cabeça de ninguém, é o aluno ter a autonomia para desenvolver a curiosidade epistemológica. O que não quer dizer também o professor, o educador, tirar o corpo fora, deixar as coisas acontecerem supostamente de uma maneira espontânea. Esse é um erro que eu já vi na atuação de psicólogo escolar educacional também. Uma compreensão distorcida do que é essa liberdade das nossas atividades. Ah, então eu vou chegar lá na oficina, vou chegar num grupo, que seja, uma reunião, e vou chegar assim, falem o que quiserem, façam o que quiserem. Não é assim. A gente chega com uma proposta, a gente chega com alguns temas, a gente prepara. É lógico, a gente prepara uma coisa, a gente viu que o rumo mudou, eu preparei, volta e meia acontece, preparei para falar de drogas. Chega lá, eles não estão nem aí para o assunto, eles querem falar do MC lá que traiu a esposa. Então, beleza, então vamos falar de relacionamento, vamos falar de que é um namoro, o que é casamento, vamos falar dessas coisas, não tem problema, né? É o tema gerador daquele momento. Eu fui preparado com outro, mas eles estão com esse tema gerador mobilizando eles nesse momento. Isso é permitir a construção da autonomia, não é pegar lá e largar, faz o que quiser. Né? Tem uma história meio anedótica, assim, praticamente uma piada de uns 15 anos atrás, assim, de gente que fazia grupo de crianças, assim, oficina de crianças, numa certa faculdade, tinha um gramadão bem grande, assim, um gramado com um bosque do lado do local das práticas de estágio. E com essa ideia de desenvolver a autonomia, botava as 10 crianças para brincar naquele gramadão. As crianças adoravam? Adoravam. 50 minutos correndo para lá e para cá. E o psicólogo sentava só e ficava olhando. Vai ficar brincando assim, viu? Você acha que está fazendo observação piagetiana? O que você está fazendo, né? Assim, não, é a liberdade, é a autonomia. Eu falei assim, acho que alguém não entendeu muito bem. Que não é simples assim, faz o que bem entender. Às vezes pode ser divertido. Ai, gente, hoje a gente precisa relaxar, então hoje vamos brincar. Beleza. Mas veja bem, até isso tem uma proposta, né? Hoje vamos relaxar, hoje vamos brincar, vamos descontrair. Tem que ter uma proposta. Isso não... ter uma proposta não vai ferir a liberdade de ninguém. Não existe essa liberdade em estado puro. Né? O ser humano está sempre sujeito às circunstâncias concretas da vida dele, da história, da política, da sociedade, do clima, do ambiente. Né? Então, é em diálogo com isso que a gente constrói essa autonomia. Ele fala aí do pensar certo, daí a gente fica assim, nossa, mas existe o pensar certo? Parece até algo meio... A gente bate o olho e a gente acha que pode ser até algo meio preconceituoso. Então, tem gente que pensa errado, existe pensar errado. A questão aí é, quando ele fala do pensar certo, envolve a curiosidade epistemológica. Pensar certo é esse pensamento que tem fundamento, que tem método, que não vai ser ao acaso. Não que o acaso também não seja interessante às vezes. É por isso que ele fala até, mesmo que às vezes pense errado, está todo mundo pensando errado, sempre temos momentos de pensar errado. A nossa questão enquanto educadores é que o nosso processo de pensamento, de construção do nosso diálogo, né, dessa relação dialógica, seja fundamentada em conhecimento, em uma perspectiva crítica e na promoção dessa curiosidade epistemológica da autonomia. Eu entendo que o Paulo Freire fala assim, do pensar errado, é quando a gente
cai de novo no erro da educação bancária, de achar assim, eu tenho o conhecimento pronto, vocês alunos não sabem, então toma aqui o conhecimento pronto. Esse, para mim, eu entendo assim quando ele fala do pensar errado, que volta e meia a gente cai nesse pensar errado. Na prática, em escolas, eu acho que o pensar errado mais frequente que eu vejo é se levar uma proposta. Então, hoje eu vou falar de bullying. Vamos conversar 50 minutos sobre bullying. Não está rolando, o que está mobilizando o grupo é outra coisa. Mas como eu planejei, eu vou insistir até o fim, né? O pessoal entrou para outro assunto, a gente começa no bullying, daí o pessoal começa, vocês viram a série da Anitta, que a Anitta é grossa com os funcionários dela, não sei o quê, e aí vai por esse assunto. E eu insisto, gente, volta aqui, a gente veio para falar do bullying na escola. Mas eles estão super mobilizados nesse assunto. E desse assunto, é óbvio que pode tirar aprendizado, né? Na verdade, até tem a ver com o bullying. Você acha legal a atitude da Anitta na série? Você acha que ela está sendo coerente? Pronto, aproveita e vai. Precisa ficar aquela coisa assim, não, gente, esse é uma forma do pensar errado. Insistir que tem que ser aquele caminho que eu tracei para o desenvolvimento de uma atividade, para o aprendizado de forma geral. É uma forma de entender, né? Mas é um tema um pouco mais amplo do que isso que eu estou falando, né? A ideia aí da gente, então, procurar ter um pensamento que é sistematizado, que é fundamentado, que não é aleatório, né? Eu gosto, no meu fichamento do Pedagogia da Autonomia, eu gosto dos subtítulos dele, né? Você pega lá no índice, eu vejo Paulo Freire dando uma aula pra gente, parece que ele bota no índice uma lousa com os tópicos. Aí ele fala assim, ensinar exige rigorosidade metódica. Começa por aí. Ensinar exige pesquisa. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige criticidade. Ensinar exige estética e ética. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Eu acho muito bacana esse conceito, né? Que o educador, ele tem que ser o exemplo com as atitudes, não só com a falação dele, né? Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Tem práticas de desumanização que são mais visíveis, nítidas, como, por exemplo, preconceito, qualquer forma de preconceito. Mas tem práticas de desumanização mais sutis, tá? E uma delas é justamente essa ideia de que a realidade está pronta e acabada, eu vou chegar lá e passar só meu conteúdo. A realidade não está acabada, não está pronta, somos seres históricos em desenvolvimento, em construção, Paulo Freire sempre repete isso, e a nossa ação pode intervir nessa construção e promover uma construção diferente. Se a gente recusa essa possibilidade, se a gente renega essa possibilidade, a gente está desumanizando também, que a gente está falando que o outro, ou a escola, que seja, não pode mudar, não pode se transformar, não está em constante transformação. Então, a gente tem que estar atento a isso também. A gente tem que estar atento a isso também. Quando a gente chega muito fechadinho numa teoria, ou numa pseudo-teoria, também a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exemplos concretos, né? Exemplos concretos. O psicólogo ou o coach que chega para conversar, para fazer uma palestra, e ele fica 15 minutos falando da vida dele, porque eu consegui isso, porque eu consegui aquilo, porque eu sou fodão, porque eu sou a última bolacha do pacote, que não sei o quê. Que diálogo que isso cria? Que isso contribui, sabe? Que isso contribui para as pessoas? Que acrescenta isso, né? E tem isso também, parece que vai até desanimar as pessoas, né? Nossa, mas essa pessoa é a pura vitória na vida. Tudo deu certo para ela, por que minha vida não dá certo? Para ela dá tudo certo? Só eu que sou um derrotado? É um dos exemplos da gente chegar com coisa muito fechada.